Parece contraditório o que eu vou falar aqui, mas pegar dinheiro emprestado é uma das maiores burrices que você pode fazer. Mas eu entendo que existem alguns casos onde a gente simplesmente não tem outra opção. E é justamente isso que me preocupa. Justamente agora que o Nubank liberou novas modalidades de créditos que parecem ser vantajosas e muito simples de ser acessadas. Que se você não entender o que está fazendo, essa facilidade acaba virando armadilha. Então hoje eu vou te mostrar como funciona o empréstimo do Nubank, quando faz sentido pegar, como analisar a taxa que eles te cobram e no final te ajudar a escolher qual a alternativa mais inteligente e mais barata para quem realmente está precisando de dinheiro. Então, se você está precisando de empréstimo, saiba que esse vídeo aqui pode literalmente te impedir de entrar numa dívida que vai te acompanhar por anos. E eu digo isso hoje porque a acessibilidade ao empréstimo é relativamente muito fácil. Você pode adquirir o seu primeiro aí com apenas alguns cliques. Mas saber se ele vale a pena ou não já são outros 500. Por exemplo, se você abrir o seu app do Nubank hoje e tiver uma oferta de empréstimo lá, você sabe dizer se ele vale a pena? Porque se a oferta tá lá, é quase certo que você consegue pegar esse empréstimo. E acredite, com poucos cliques o dinheiro já cai na conta. Só que a pergunta que eu te faço é, dentre as inúmeras opções de empréstimos que o Nubank oferece, porque são várias, mas aí você saberia dizer como é que funciona cada uma delas e qual é a mais adequada para você? Aposto que não, mas isso vai mudar agora. Se liga só, o Nubank trabalha hoje com basicamente 3 tipos de crédito. Crédito com garantia, que basicamente ninguém usa porque você precisa ter o dinheiro investido para poder pegar o dinheiro emprestado, ou seja, não faz muito sentido, com pequenas ressalvas de algumas poucas situações. Mas o segundo tipo é crédito com antecipações, como o FGTS, que não é exatamente um empréstimo, mas essa era sim uma das melhores opções, mas infelizmente o governo alterou as regras e isso aqui já não está valendo tanto a pena. Se você quiser entender o que mudou, eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Mas o terceiro tipo, que é o que a maioria das pessoas recebem, é o empréstimo pessoal. E aqui você precisa entender uma coisa. Quanto menos garantia você dá, maior é o seu risco para o banco e maior é a taxa de juros que ele vai cobrar a você. E no empréstimo pessoal do Nubank, você não precisa comprovar renda, não precisa receber o seu salário por lá, não precisa dar nenhum tipo de garantia. Para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar uma simulação real aqui do meu app. Caso você tenha crédito pessoal disponível, ele é esse que vai estar logo aqui na tela inicial do aplicativo. Se você tiver, vai estar aqui. O Nubank vai te mostrar. Caso você não tenha, então relaxa que eu ainda vou te mostrar o que fazer. Se você estiver realmente precisando de um empréstimo, então segura aí. Mas seguindo aqui, no meu caso, veja que eu tenho disponível aqui R$1.000. Então eu vou seguir os passos aqui para simular esse valor. Reformas ou consertos, R$1.000, R$100 por mês, deixar dia 12 de janeiro mesmo e pronto. Tá aqui um resultado prévio da simulação. Mas eu vou avançar para a gente ter algo mais consolidado. Então se liga só. Pegando R$1.000 emprestados com o Nubank e pagando em pequenas parcelas de R$101,62 por mês, em 18 meses, no final, eu vou ter que desembolsar um valor de mais de R$1.800, que dá mais de 77% de juros ao ano e 6,95% de juros ao mês. Para você ter uma ideia do quão absurdo isso é, num tipo de empréstimo onde você consegue oferecer alguma garantia, a taxa costuma variar entre 1,3%, 1,4% a no máximo 2% ao mês. Ou seja, o Nubank está me cobrando aqui quase 4 vezes mais. Eu definitivamente não pegaria um empréstimo desse, sabendo que existem outras opções. E sim, existem. Então presta atenção nisso. A taxa que o Nubank está me oferecendo, ela pode ser completamente diferente da taxa que o Nubank oferece a você. Então eu estou falando a do meu caso. A taxa que você está vendo aqui, que o Nubank ofereceu para mim, é um absurdo. Mas isso pode mudar a depender da pessoa. Aqui, tudo é personalizável. E eu vou provar. Veja só, eu peguei o celular da minha namorada aqui e veja, uma das primeiras coisas que impressionam é o valor do empréstimo que o Nubank oferece para ela.
50 mil reais. E isso é porque a renda dela é muito menor que a minha. E o Nubank considera que ela oferece muito menos risco que eu. Eu vou te explicar por que é que isso acontece. Mas para confirmar logo aqui, eu vou seguir com a simulação dela. Então, seguindo aqui com a simulação dela, veja que, no caso dela, pegando aqueles mesmos R$ 1.000, o total a pagar dela seria só de 1.573, com uma taxa de 4,95 ao mês e um juros total de 53,14% ao ano. Ou seja, a taxa ainda é muito alta, mas é significativamente menor que a minha. Então o que você precisa aprender e entender é como identificar se as taxas que eles estão te oferecendo é boa ou ruim. E é isso que a gente vai ver já já. Mas primeiro, vamos entender aqui. Por que eu tenho somente R$ 1.000 de crédito pré-aprovado, enquanto minha namorada tem 50 mil, mesmo tendo uma renda menor, e tem alguns que não tem nada? Muita gente acha que é por causa do score baixo, mas não é isso. Ou melhor dizendo, não é somente isso. Veja só, eu peguei aqui no site do Nubank os principais critérios avaliados por ele. E aqui estão. Eles avaliam sua movimentação nos últimos 6 meses, se você atrasa contas, quanto você usa do cartão, sua renda percebida, seu comportamento de risco e, principalmente, se o valor da parcela cabe no seu histórico financeiro. E é exatamente por isso que a oferta dela é muito maior que a minha. Algo que eu não contei é que eu venho administrando a conta dela desde que estamos juntos. Ela reclamava que o limite dela era baixo e eu comecei a fazer isso para esse limite aumentar. E aumentou. Ela saiu de um valor de limite baixíssimo de R$ 200 e já teve 3 aumentos nos últimos 5 meses, saindo de 200 para R$ 800 de limite. E é exatamente por causa desse trabalho que eu venho fazendo que o histórico dela no Nubank está tão bom. O score dela lá, o score interno, está muito alto. Se você quiser entender qual foi esse processo que eu fiz na conta dela, que também serve para empréstimo, mas é principalmente para aumentar o limite de crédito, eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Só que o que acontece é que, ao mesmo tempo que o histórico dela está tão bom, com score muito alto, ela não oferece tanto risco, porque o limite dela é baixo. Eu comecei esse trabalho para aumentar o limite dela há pouco tempo. E no meu não. Eu já tenho muito crédito do Nubank. Eu comecei, acredite se quiser, basicamente com o mesmo limite que ela tinha. E hoje eu tenho quase R$ 20 mil de limite e minhas faturas lá são muito altas. Ou seja, me oferecer ainda mais crédito na forma de empréstimo seria um grande risco. Isso significa que, se o empréstimo do Nubank não aparece para você ou aparece ali um valor ínfimo, pouco, é porque ele entende que isso te colocaria em mais risco ou mesmo a instituição em mais risco do que o necessário. E o motivo nem precisa ser você já ter muito crédito com o Nubank. Eles levam em consideração o crédito que você tem com outras instituições. Então, quando aparece uma oferta para você, não é porque eles gostam de você, é porque eles viram que ali dá para te cobrar juros sem correr muito risco. Mas afinal, quando é que vale a pena você pegar um empréstimo? E se liga só, porque existem basicamente 3 situações que fazem sentido. Para trocar uma dívida cara por uma mais barata, esse eu considero um tipo de empréstimo inteligente. Você vai continuar devendo basicamente a mesma coisa, só que pagando uma taxa de juros muito menor. Ou seja, se você tem uma dívida de cartão, você pega um empréstimo ali para quitar essa dívida e os seus juros passam a ser o do empréstimo, ao invés de ser os juros rotativos do cartão de crédito. A segunda situação, só que essa aqui precisa ter muita inteligência financeira, é você pegar um empréstimo para investir em algo que te gere retorno. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado. E a terceira é quando você está numa emergência real, que você sabe que não tem outra saída. Fora isso, tirando essas 3 situações, empréstimo é cilada. Como, por exemplo, se for para comprar um celular ou qualquer outro bem, viajar, pagar uma conta recorrente, ou então para tapar um buraco ali, que você pode acabar abrindo outro que seja muito pior. Cara, de verdade, isso só piora o problema. Se o teu salário já não tá dando conta do básico, o problema não é o dinheiro, é a falta de organização e de espaço no orçamento. Mas se você realmente entende que está precisando de dinheiro e vai pegar emprestado, tem umas coisas aqui que você precisa entender
e é algo que quase ninguém percebe. Se você tiver uma oferta de crédito disponível lá dentro do Nubank, saiba que essa oferta pode mudar a qualquer momento. O Nubank pode retirar o crédito, pode diminuir o limite ou subir a taxa a depender do seu comportamento. E mais, por mais que o valor esteja lá e que seja quase certo que você consiga pegar, mas o empréstimo pré-aprovado, ele não é garantido. Ou seja, depender só do Nubank é perigoso. Você precisa ter alternativas e principalmente alternativas mais baratas, que sejam mais vantajosas para você e não para a instituição financeira. E é aqui que entra o ponto mais importante do vídeo. Se você realmente está precisando de dinheiro, saiba que existe uma linha de crédito disponível no Brasil hoje muito mais vantajosa que o crédito pessoal, com a taxa muito mais barata e mais justa para quem é trabalhador. Só que antes de eu te explicar que alternativa é essa, se você sentiu que esse conteúdo te ajudou, e somente se ele tiver te ajudado, se tiver agregado valor até aqui, deixa teu like. Eu sei que para você isso pode não ser muito, mas pra gente faz total diferença. É o teu like que faz o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade e acaba levando esse vídeo para mais pessoas. Lembra que eu te falei que o tipo de empréstimo que oferece a menor taxa de juros é aquele que você consegue deixar algo como garantia? Pois é, se o banco sabe que você vai pagar, não tem por que ele te cobrar taxas de juros absurdas, já que o risco é mínimo. Mas o problema é que, normalmente, somente quem consegue ter acesso a esse tipo de empréstimos são pessoas aposentadas ou pensionistas pelo INSS e funcionários públicos. Quer dizer, pinhão. Porque hoje, trabalhadores tradicionais inscritos no regime CLT, ou seja, de carteira assinada, também conseguem. Essa nova modalidade de crédito hoje é conhecida como crédito do trabalhador ou consignado CLT, ou seja, para quem tem carteira assinada. As taxas aqui são muito mais baixas do que qualquer empréstimo pessoal. E detalhe importante, o próprio Nubank oferece esse tipo de modalidade aqui, mas não é para todo mundo e é daquele jeito. A taxa varia a depender de cada perfil. Então, qual é a saída mais inteligente? É você entender, comparar, simular e escolher o crédito mais barato. Então, começando por entender. Caso você tenha se interessado nessa modalidade, eu tenho um vídeo aqui no canal que é praticamente um guia prático, um manual de como funciona o crédito consignado CLT. Mais uma vez, eu vou estar deixando ele aqui no card. Todos os vídeos também estão na descrição. Agora indo para a parte de simular, comparar e escolher o mais barato. Nesse caso aqui, eu te recomendo a Claro Express, que é um correspondente bancário autorizado e com acesso às melhores e menores taxas de várias instituições. E aqui eu quero ser totalmente transparente com você. Saiba que a Claro é parceira aqui do canal, o que ao meu ver se torna até ponto positivo, porque eu não jogaria a reputação do meu canal fora, que eu levei anos para construir, te oferecendo algo que vai te prejudicar. Então eu reitero que a Claro Express é uma empresa que eu conheço, confio e acompanho há anos, mas não precisa acreditar em mim. É só você pesquisar aí no Google e ver a reputação deles, tanto no Reclame Aqui, como também pela própria nota do Google. Eles têm avaliação máxima como uma das melhores empresas do mercado. E eles te oferecem algo que o Nubank não oferece: atendimento humano, explicação do contrato, simulação das taxas com vários bancos, segurança na contratação e a taxa mais baixa possível. Então não custa nada você clicar no link da descrição aí, chamar eles pelo WhatsApp e fazer um orçamento. Depois, ou antes mesmo, você pode entrar no aplicativo do Nubank, se essa opção estiver disponível para você lá, comparar as taxas que o Nubank oferece com as taxas que a Claro vai te oferecer. Então pensa só, se existe a chance de você pagar menos juros, por que não aproveitar? Então eu estou deixando o link da Claro aqui na descrição, é só você clicar e entrar em contato com eles. Fala lá que veio pelo canal Olhar de Empreendedor. E não esquece, se esse vídeo aqui tiver te ajudado, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembra, para enxergar e acompanhar as melhores oportunidades, é preciso ter e acompanhar o Olhar de Empreendedor. Eu me despeço por aqui, meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.